Olá, o nosso convidado hoje no Gente em Destaque é o quadrinista Túlio Vilela. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, obrigado. Eu que agradeço o convite aqui. Entrevista. Vamos começar falando um pouco sobre a sua trajetória. Falar um pouco da sua infância. Você nasceu aonde? Eu nasci em Uberlândia, né? Minas, né? Mas meus irmãos também são mineiros, né? Mais velhos, mas meus pais logo mudaram para São Paulo. Eu cresci em São Caetano, né? Então eu vim para São Paulo lá com 3, 4 anos, né? Então conheci Minas depois de adulto, pra você ter ideia. Essa sua infância em São Caetano, São Paulo, você se lembra do quê? Que tipo de cidade que era da sua infância? Eu morei bastante tempo lá, né? Até terminar o colegial, né? Que hoje a gente chama de ensino médio. Né? Então, a gente morei em 2 casas, né? A segunda foi apartamento, né? E era uma cidade, assim, perto de escola, quando eu morei em apartamento, eu morava perto de banca de jornal ainda, né? Então, que a gente comprava fiado lá, né? Saudosas bancas de jornal, né? Sim, a famosa banca do Romualdo, na Vila Barcelona. E é uma família grande a sua? Você tem muitos irmãos? Não, a família é pequena. Tenho um irmão mais velho, uma irmã mais velha, né? Tem minha mãe e meu pai já é falecido, né? Desde 2015. E esse seu interesse por desenho começa de que forma? É bem cedo, né? Muito cedo, assim, desde antes de começar a aprender a ler, né? Porque lá em casa, assim, meu pai gostava de ler, né? Meu irmão mais velho também, os irmãos, então, mesmo faltando outras coisas, livros sempre teve. A gente pegou aquela época da editora Abril lançar coleções de fascículo, conhecer os bichos, essas coisas, né? Então o meu irmão já lia, tinha livros tipo manuais da Disney, manual da Maga Patológica, manual do Tio Patinhas, né? Também lia Asterix. Então teve assim, tinha aqueles almanaques, né? Tinha coisas da Disney, alguns Asterix e mais livros assim, né? E eu comecei a desenhar, assim, a memória mais antiga que eu tenho de começar a desenhar foi graças à televisão, né? Porque tinha aqueles desenhos animados lá de sessão desenho da Record lá de 78, 79, aí então passava aí coisas como o George, o Rei da Floresta, Bate-Fino, coisas da Hanna-Barbera, né? Então, os desenhos cômicos e tal. Então, eu já comecei a desenhar pelo interesse do desenho animado. E aí vem os quadrinhos, aí vem 2 descobertas, né? No momento que quando fui alfabetizado, né? Quando aprendi a ler, que aí comecei a poder ler coisas. Aí aí comecei a ler primeiro muita coisa do Maurício de Souza, Turma da Mônica, ainda na fase da Abril, mas logo já fui para outras coisas, assim, de Mad, quase tudo que me caísse às mãos, né, já me interessava muito, né, e tira de jornal também, que tem um impacto grande, assim, porque um dos meus tios, né, já falecido, Gaspar, que era enciclopédia viva do São Paulo Futebol Clube, ele tem até a cadeira cativa no Morumbi, ele sabia escalações de times inteiros, né. E ele gostava muito de ler o Jornal da Tarde. E aí o Jornal da Tarde tinha aquela diagramação bonita, né, coisa. E tinha aquela página de quadrinhos, com horóscopo, não sei se você lembra, que era de... E aí, quando eu vi aquilo dele, e ele gostava de ler aquelas tiras de Zé do Boné, Os Bichos, né, da Legião, né, eu achava muito legal ver aquelas tiras assim que ele... Às vezes um cenário simples, aquela coisa que você vê que foi feita lá com uma caneta, um pincel, fazia você conseguia contar uma história com poucos traços. Então, isso é uma das lembranças que eu tenho. Então, eu acho que tem, assim, quando você fala de quadrinho, de desenho, a gente vai descobrindo várias coisas, né? Primeiro a gente tem o contato com a animação, que é a televisão. Aí depois vem os jornais, os das revistas. Então, sempre tem cada fase uma nova descoberta, né? Engraçado que você falou desses desenhos da Hanna-Barbera, né, anos 70 da Record.
E eram desenhos produzidos nos anos 50, né? Tinha dos anos 50, começo dos anos 60, acho que Bandeirantes também passava muita coisa. Eu peguei a fase do SBT, né, anos 80, ali, meados dos anos 80, com aí Pica-Pau, Pernalonga, né, Tom e Jerry, e tudo anos 60, né? Papaléguas, Frajola, tinha muita coisa. Warner e Hanna-Barbera eram os favoritos. E engraçado, cada um com um traço bem específico, né? E os desenhos mais... O outro senso de humor também, né? Então isso aí foi uma coisa que ficou, né? Acho que foram acho que até hoje, assim, até muita coisa que eu desenho tem alguma coisa assim da Hanna-Barbera. Mesmo quando eu não estou desenhando um personagem que foi da Hanna-Barbera e tal. E aí você falou dessa fase de assistir os desenhos, né? E quando é que começa isso a passar para o papel? Também na fase de criança? Na fase de criança, já era assim de pegar e toda hora pedir pro irmão, olha, uma folha de caderno para desenhar, arranca uma folha, desenhar sempre. E nunca parou. Assim como tem menino que o negócio dele é futebol, para mim sempre, então na escola já desenhava. Teve uma época que a gente comprava caderno de desenho, não durava muito tempo, né? Já fazia lá, enchia as páginas. Depois que você aprende a ler e escrever, aí você começa a querer fazer o gibizinho seu também. E teve uma fase que, para economizar, a minha irmã trabalhava num escritório de contabilidade na época, e aí tinha aqueles papéis para impressora matricial, né, de listrinha verde, sabe? Que eram aqueles que iam ser jogados fora lá. Aí trazia aquilo. Então eu desenhei muita coisa, quando eu já era adolescente, eu desenhei muita coisa naquele papel para impressora matricial. Usei bastante. E você também foi numa adolescência em que o país estava também começando a ficar um pouco politizado, né? Teve a eleição de 89. Já estava no final do ginásio. Já. Do ginásio, eu acho que eu peguei, né? Porque quando eu entrei, quando eu comecei o primário, já era a época do Figueiredo ainda, né? Aí teve aquelas eleições para governador, do Montoro e tal. Peguei a época do Sarney, e aí eu acho que talvez dentro dos quadrinhos, algumas coisas que vão influenciar, assim, como leitor da adolescência, vai pegar muito a época do Sarney ainda, 86, porque o Plano Real, quando ele congelou os preços, claro que ele não deu... Plano Cruzado, né? Plano Cruzado, perdão, confundi aqui. O Plano Cruzado, que não deu certo, mas no começo ele criou hábitos de consumo, que aumentou a venda de muita revista, né? Preço congelado. E aí eu lembro que assim, 86 foi um ano que eu estava na sexta série, a garotada trazia lá, escondido, alguém trazia chiclete com banana, essas coisas para a sala de aula. Então a molecada de 12, 13 anos lia aquele monte de quadrinho impróprio para a idade deles, né? Porque fazia sucesso por isso. Na verdade, era o seguinte, era o quadrinho que tinha palavrão e mulher pelada. Então, o chiclete com banana circulou, a gente leu todos os números lá no ginásio. Sabe? É engraçado que o chiclete com banana é uma geração depois do Zéfiro, né? Quem veio antes. Eu peguei, esse foi o grande impacto, ver as publicações de humor, né? Então, toda aquela coisa de chiclete com banana, depois veio Circo, Piratas do Tietê. Então, isso também vai influenciar porque também tem aquela coisa, você está vendo o trabalho de cartunistas brasileiros, né? Desenhos brasileiros, que é uma coisa que, querendo ou não, é mais próximo, né? Você, assim como o Maurício também, você tinha uma ideia, você estava ali num gibi que você sabia que era feito em São Paulo, né? Por mais que naquela época falasse que, não, o Maurício não trata de temas brasileiros, ele é muito... Não, você pegava o gibi da Mônica, você olhava lá que tinha um Fiat, um Fusquinha, aquela casa que já quase não tem mais, aquela casa de muro baixo, né? Arquitetura, então tem... de certa forma, a gente de saber que determinados desenhistas eram brasileiros influenciava, a gente dava uma esperança, fazia você sonhar, né? E aí eu imagino também que com o passar do tempo, da fase de criança para adolescência, os seus gostos de quadrinhos também foram mudando. Foi. A gente, tem uma época assim que a gente também era curioso, você folheava de tudo, né? Você não é tão seletivo que caísse. Chega também aquela época que começa os super-heróis também, porque tem histórias tudo mesmo, você quer ver mais, né? Então é uma salada, né, de influências, né?
algumas coisas vão te influenciaram mais no desenho, outras coisas já vão influenciar talvez no roteiro, na palavra, no vocabulário, né? E aí você passou para quais referências nessa época de adolescência? Porque eu sei que você é fã do Sérgio Aragonês, né? Sim, sim. Eu sempre gostei muito da MED, né? Então, o Martin, Aragonês, né? E meu traço sempre foi mais pro cartoon, né? Então eu acho que é a influência natural, né? Aquilo que você é a sua praia, né? Mas às vezes você acaba misturando um pouquinho de tudo, né? Porque o adolescente ele quer mostrar um pouquinho Às vezes você pode até tentar imitar alguma coisa que está na moda, mas não é a sua praia é outra, né? Mas o GRU certamente, o GRU já estava quando o GRU chegou no Brasil, já estava no colegial, né? Que aí foi uma outra fase, né? E aí também tem algumas das primeiras tentativas aí profissionais, algumas coisas aí eu já peguei assim meio no final do ginásio, começo do colegial. Você continuou desenhando, né? Não ficou um tempo sem desenhar? Eu fiquei um pouco afastado, mas talvez na vida de adulto, né? Já tive que fazer outras coisas aí, né? Mas sempre tive o pé nos quadrinhos, interesse por quadrinhos, também também até na parte acadêmica também, então de textos sobre quadrinhos, livros sobre quadrinhos na educação, tal, isso já na fase adulta. E misturando sempre literatura, que você também lia bastante, né? Na adolescência, assim? Eu era mais, assim, se eu pegar assim na minha infância e adolescência, eu era mais de não ficção, né? Então, por exemplo, porque eu gostava muito de coisas como paleontologia, animais, né? Então era mais para a não ficção, né? Que até hoje, né? Mas tem assim, eu cheguei a publicar alguns roteiros ainda na adolescência para Abril, coisa assim, né? Na época que o Brasil tinha uma indústria de quadrinho infantil ainda, né? De quadrinho popular de banca, né? Então, na época eu consegui vender alguns roteiros para Abril, né? Eu fiz história do Peninha, do Morcego Vermelho. Eu só vi uma publicada, mas eu vendi uma meia dúzia de histórias. E era bom que, assim, dinheiro era muito pouco, mas pagava por página. O trabalho aprovado era publicado, né? Então eu ainda peguei aquela fase de que havia grandes editoras, né, com equipes e que o trabalho era remunerado. Não aquela coisa de você ficar 1 ano, 2 anos na sua casa fazendo um projeto para... sabe lá quando ser publicado, né? Então, havia trabalho remunerado mesmo. É outra época, né? Outra coisa, não dá para falar assim, melhor, pior. Era um outro planeta, né? É um outro planeta sem internet, né? É um outro planeta sem internet, exatamente. A gente tem até saudades dele, mas se a gente fosse para lá, voltasse para aquela época, você não ia aguentar muito tempo. Talvez se apagando o que a gente sabe hoje, voltasse para aquele tempo. Porque de distâncias, de tudo, né? Tudo era mais difícil, mas sempre tinha uma banca de jornal perto, né? Tudo tinha que ser feito pessoalmente, né? Até para você receber o pagamento, você tinha que ir lá pessoalmente, buscar, tinha uma hora, você ia lá para, olha, foi aprovado aqui um roteiro, você tem que vir aqui para receber uma ordem de pagamento. O outro dia para você ir lá buscar o pagamento. Às vezes não valia a condução, né? Mas havia. E a partir de qual momento você começa a levar o quadrinho mais profissionalmente? Você falou vendeu roteiros para a editora, mas aí eu imagino que algum tempo depois você começa a querer fazer isso profissionalmente. Né? Eu cheguei assim, eu conheci estúdios, visitava, às vezes eu, de curioso, procurava saber onde eram os estúdios, as editoras, né? Mas era sempre coisas assim, que quando você aparecia era uma coisa de bico, né? Não era uma coisa que dava para você se sustentar, né? Se eu for contar de tudo aí vai dar mais programa, né? Por exemplo, antes de vender para Abril,
uma vez me apareceu uma oportunidade para um estágio no Eli Barbosa. Mas era uma coisa assim, eu morava em São Caetano, o estúdio do Eli Barbosa era lá no aeroporto, cara, sabe? E eu ia ficar lá indo para... Então, pegou numa coisa que não foi assim... Eu teria que, vamos dizer, pagar para ir trabalhar lá, né? Então, pela época, assim, não foi uma coisa que deu para aproveitar. Eu cheguei a conhecer o estúdio do Eli Barbosa, a primeira vez que Eli Barbosa, que eu concorri aí com Maurício de Souza, né, que produziu vários quadrinhos infantis, Trapalhões para Block, tá? Foi legal. Depois eu fiz também alguma coisa para Abril, fiz alguma coisa aí para uma editora pequena, de um curso que eu frequentei, que eu prefiro não falar muito. Gente, a única coisa curiosa que eu vou falar é que era o estúdio que tinha era lá em um estúdio em Santo André que tinha o dono do estúdio tinha um bar e na frente tinha uns cortiços que ele alugava e ficava uma cabra solta. E acho que se ela entrava e comia papel, o problema é o seguinte, o material que ela aprovava é o que não era publicado, né? Isso aí dava um quadrinho, né? Dava. Tem as coisas aí que são longas, não dá. Porque as editoras pequenas, porque assim, a gente tinha naquela fase dos anos 80, começo dos anos 90, a gente tinha aquelas editoras que faziam quadrinho infantil ou adaptação de quadrinho estrangeiro para editoras grandes, como a Abril Globo, e você tinha as editoras pequenas, que aí era terror, erótico, essas coisas aí, né? E você falou dos Trapalhões no quadrinhos, foi uma época também que muita gente da televisão foi adaptada para o quadrinho, sim, né? Eu lembro aqui do Trapalhões, o Gugu, o Faustão. Cada celebridade teve seu próprio gibi. O gibi ajudava a vender, né? Hoje teria várias limitações para isso, mas eram quadrinhos de apelo popular, trabalho, né? Eu cheguei a estudar publicidade ainda no colegial, né? Desenho. Então fiz algumas coisas locais, tipo fazer desenho para campanha de candidato a vereador, coisas assim da escola e tal. Eu fiz um curso de técnico em publicidade que olha, era foi meio que a gente foi feito de cobaia, né? Que era, os caras tiravam um monte de matéria do currículo, né? Segundo, terceiro ano e só matérias técnicas, né? E aí ficava uma coisa meio que estava muito fora da realidade para você estagiar, fazer um estágio com aquilo e também, né, te atrapalhava em termos de vestibular, né? Porque já estava assim, as agências de publicidade já estavam lá usando CorelDRAW, Photoshop, e a gente estava lá brincando de agência com cartolina, cara. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. Claro. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.